Bom, olá pessoal, muito boa noite, né? Para mim aqui é boa noite. Se para vocês forem boa tarde ou bom dia, estejam cumprimentados. Hoje vamos falar um pouco de Rudolf Walter Richard Hertz, tá? Na realidade, vamos chamá-los de Hess, tá? Ele era basicamente o terceiro no comando da Alemanha nazista, tá? Atrás apenas de Hitler e Geringer, tá? Era o próximo a assumir o comando na Alemanha caso houvesse algum problema com Hitler e Geringer, tá? Ele era um dos ministros, vamos dizer assim, mais importantes de Hitler, tá? Na realidade, Hess ele nasce em Alexandria, no Egito, ah, em 26 de abril de 1894, tá? Ele tem a cidadania alemã, mas de origem egípcia. Tá? Hess é basicamente um grande amigo de Hitler, tá? Que no fim da Primeira Guerra Mundial ele é preso com Hitler e ele ajuda Hitler a escrever o seu livro, que é o livro mais famoso realmente, Mein Kampf, A Minha Luta, né? Um livro que vendeu muito, tá? Devido às ideias revolucionárias para a época de Hitler e Hess. Tá? O que a gente tem que ressaltar é o seguinte: Hitler, quando sobe ao poder na Alemanha, ele pega uma Alemanha completamente destruída pela Primeira Guerra Mundial. Tá? Como um líder fabuloso, um líder fantástico realmente na ocasião, ele retoma a economia, retoma a criação de empregos, ele torna a Alemanha produtiva e próspera. Tá? Então ele torna a Alemanha novamente capaz de competir no mercado internacional e se torna um líder fabuloso, trazendo grandes benefícios para a população. É um dos motivos pelo qual a população alemã o segue. Tá? A população alemã entende que é um líder fabuloso que restaura todas as capacidades da Alemanha depois de uma guerra terrível, tá? Da Primeira Guerra Mundial. Então, o povo alemão entende que é o líder, que é o presidente, que é o chefe, que é o Führer, e que realmente tem uma capacidade de comando impressionante. Tá? Algumas histórias que a gente tem da Alemanha pós Primeira Guerra é que ele entendia que todo mundo tinha que trabalhar, tá? Ele entendia que todo mundo tinha que ganhar o seu sustento, então ele começa a reconstruir a Alemanha, tá? Desde calçamento, prédios, ele começa a pagar o que o governo pode, vouchers de comida, bônus, ele paga da forma que o governo pode aos trabalhadores para fazerem calçamentos, construírem prédios. Ele paga da forma que ele pode. Quase que basicamente toda a população de Berlim trabalha para o governo nazista na reconstrução. Tá? Então é uma evolução, assim, vamos supor assim, social fabulosa. Todo o povo alemão come diante do governo nazista. Tá? Hum, Aí, Hitler, como realmente era um líder, na realidade, que tinha grandes pensamentos, porém, ele tinha algumas cicatrizes. Tá? Ele perde a Primeira Guerra Mundial, ele era basicamente. É necessário pesquisar, mas era um soldado raso, era basicamente um mensageiro, tá? E ele luta na Primeira Guerra com grande interesse, grande afinco, mas ele perde, e ele entende que o comando realmente falhou na Primeira Guerra Mundial. Então ele está machucado, ele está muito ferido, uma derrota vergonhosa e humilhante. Vamos entender, uma nação, um povo, se ele se sente oprimido por outras nações ou povos, é sempre mais que natural que ele busque a guerra, né? Busque a solução através da força, cessando todos os outros meios diplomáticos, tá?
É claro que Hitler, ele, ele tendo um grande conhecimento, ele utiliza de várias ferramentas, vamos dizer assim, para induzir, encaminhar, levar o povo alemão até acreditar e lutar de forma fabulosa como foi, tá? Tanto é que na realidade, o mundo inteiro precisou se aliar, tá? Como aliados, para conseguir derrotar basicamente a Alemanha nazista e o Japão na Segunda Guerra Mundial, certo? Porque era uma força fabulosa, era um exército gigantesco, imenso, um exército extremamente poderoso, tá? Foi necessário realmente toda a união dos aliados, o restante do mundo, para poder derrotar esse exército que era fabuloso, tá? Então Hitler organiza uma máquina de guerra que é impressionante na época, tá? Ele tem os melhores engenheiros, ele tem os melhores fabricantes. Vamos supor um exemplo, ele para algumas fábricas, antes fabricavam batom, agora fabricam balas de fuzil. É basicamente o mesmo molde, né? Você retira o batom, coloca uma bala de fuzil, a máquina funciona da mesma forma. Ela vai prensar a bala de fuzil, certo? Então, vamos desmistificar exatamente esta questão de que foi uma guerra louca e absurda. Não foi. Na realidade, a Alemanha se prepara imensamente para uma grande guerra, certo? Com um comando que eu posso dizer até genial e fabuloso, analisando do ponto militar, tá? Sem nenhum preconceito, claro, respeitando as grandes atrocidades que foram realizadas, tá? Porque assim, as experiências humanas são horríveis e impressionantes, tá? Que a gente tem notícias. Mas assim, a organização militar era para ganhar, tá? Ele organiza um exército não de forma louca e alucinada. Ele organiza um exército de forma lógica e para ganhar, tá? E aí, voltando a falar um pouco de Rudolf Hess, Rudolf Hess é o terceiro no comando. Aí vamos entender um pouco da genialidade da organização de Hitler e tudo mais. Ele organiza o início da guerra de forma a compreender todos os pontos de uma guerra. Se eu ganhar, eu ganho, eu vou anexar territórios, eu vou anexar riquezas, eu vou anexar reservas, eu vou anexar muita coisa. Agora, e se eu perder? Como é que vai ser? Então, Rudolf Hess ele tem este papel, tá? Ele deve se preparar para apresentar uma proposta de paz caso a guerra não corra como o planejado, não corra como desejado. Ele tem que apresentar uma proposta de paz, vamos supor, a nação que ele acha, tá? Hitler acha, que tem mais capacidade de aceitar a carta de paz, e a nação que ele acredita que seja mais agressiva. Por quê? Porque a Inglaterra, basicamente, ela cresce o seu exército, ela cresce as suas máquinas, ela cresce o seu treinamento, ela infla durante a Segunda Guerra. Ela não tinha essa capacidade toda e de repente é um monstro. Então Hitler acha que ele consegue negociar melhor com a Inglaterra do que com os Estados Unidos, certo? Então ele prepara Hess, eles fazem um plano e Hess faz alguns contatos na Escócia, tá? E ele deve viajar para a Escócia para caso haja algum problema, ele já está na Escócia e propor a paz, certo? Então, basicamente, Hess é um tenente, né? É um tenente da Luftwaffe. Ele sabe muito bem pilotar os aviões mais modernos que são desenvolvidos pelo Terceiro Reich, né? E ele vai com a missão de ir para a Escócia para, se houver alguma necessidade de paz, ele negociar a paz. Ou, a caso da morte de Hitler, de Himmler, uh, ele negociar a paz, né? Então ele voa para a Inglaterra com A-10. Um A-10 basicamente é um avião de um ou dois, pode ter dois,
lugares. Mas o detalhe do A10 é o seguinte: você pilota o avião, naquele tempo não havia piloto automático, né? Você poderia tentar travar um manche, alguma coisa, mas como você pula de paraquedas de um avião desse, né? É meio complicado. Travar o manche, pular de paraquedas, é meio complicado. Então, o Haskell, um piloto muito habilidoso, tá? Nesse A10, o que ele faz? Ele vira o A10, basicamente de ponta cabeça, né? Ele inverte a posição do A10, solta os cintos e cai, entendeu? Então, ele não precisou de nenhum artifício, nem nada. Ele só virou o A10 de ponta cabeça e caiu. E caiu de paraquedas na Escócia. Na realidade, ele tinha um aliado chamado Douglas Hamilton, que estava acordado dele acolher Hess, né, na sua casa, na sua residência, e prepará-lo para caso houvesse a necessidade de um pedido de paz, ele está pronto. Tá? Mas assim, era uma pessoa muito importante dentro do Terceiro Reich. Né? Então a chegada dele na Escócia gera grande comoção e logo ele é preso, porque é um inimigo muito grande, é uma carta no baralho muito grande, vamos dizer. Então logo ele é preso. Mas ele ainda tem a missão dele, ele tem que buscar a negociação com os ingleses. Assim, o fato histórico é que realmente ele não chega a propor um tratado de paz de forma a atender todas as necessidades. Ele fica apenas em conversações preliminares de propor o tratado de paz, discutindo alguns termos, coisas muito pequenas ainda, e ele não chega a propor o tratado de paz. Eu não sei. É um fato histórico muito complicado, a gente não entende se não chegou o código certo, se não foi informado de que forma seria. Eu acho que faltou algo para ele propor o Tratado de Paz à Inglaterra. Né? E com essa falta, Hitler perde a guerra de forma destruidora. Né? Lembrando que houve centenas de fatos que levaram Hitler a perder a guerra, não foi apenas um. Estamos falando de alguns, mas vamos por assim, colocar um como único ainda não é possível. Vamos colocar vários e vamos entender que foi a soma de tudo. Né? Então, vamos chamá-lo apenas de Hess, né? O nome dele é Rudolf Walter Richard Hess, tá? Era o terceiro no comando da Alemanha nazista, tá? O terceiro na sucessão do Führer, tá? E, bom, aí rola um boato aqui, né? Ele morreu, né? Em agosto de 1987, tá? Eu ouvi algumas histórias que ele havia cumprido o seu tempo de prisão e havia sido libertado. Mas eu estou vendo aqui os fatos históricos e dão conta dele ter morrido em 1987. Né? Eu ouvi algumas histórias paralelas aí que eu não tenho como confirmar, mas que ele teria sido libertado ou alguma coisa assim. Tá? Lembrando que Rudolf Hess ele foi um herói de guerra, tá? Ele foi condecorado com a mais alta condecoração da Alemanha, que é a Cruz de Ferro. Eu devo ressaltar que a Cruz de Ferro é basicamente aí, vamos dizer assim, uma ambição, uma cobiça de qualquer soldado alemão. A Cruz de Ferro é uma ambição, é uma cobiça. Né? E Hess é super bem condecorado, inclusive com a Cruz de Ferro. Bom, pessoal, na realidade a gente está fazendo aqui uma série para tentar contar um pouco da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos maiores conflitos da humanidade, tá, até agora. A gente pode classificar como um dos maiores conflitos. E há sempre algumas perguntas que surgem e a gente tenta esclarecer aí de forma mais clara possível. Né?
Lembrando que a análise que é feita aqui é a respeito do comportamento tático dos dois exércitos, tá? Tanto do alemão e do japonês, unidos contra os aliados, como dos aliados. É apenas uma análise técnica, a gente não defende nenhum lado, a gente entende os crimes de guerra que foram cometidos, a gente entende as atrocidades cometidas, inclusive a atrocidade dos dois lados. Uma guerra é terrível, ninguém entra para passear numa guerra. O que acontece numa guerra é absurdo, é horrível, é deplorável. Não, não existe guerra boa, não existe. A gente apenas faz uma análise aqui dos dois lados, buscando analisar a parte técnica dos dois exércitos. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo aí, dê um like, ajuda bastante o canal. Tá? Se não gostar, não precisa dar nada. E as perguntas, se forem chegando. As perguntas chegam por outros canais, eu estou achando estranho. Elas não estão chegando direto nos comentários, mas o que vai aparecendo a gente vai respondendo. Bom, galera, muito obrigado, uma boa noite e tenham uma ótima semana. Valeu, tchau, tchau.